Temos mais uma do Miguel aqui, ó. Você mencionou que a disponibilidade das turbinas é alta. E dos outros componentes? Também é alta de um modo geral ou não? Agora a gente vai entrar na pergunta que todo mundo faz. A pergunta de 1 milhão da eólica é a seguinte: que disponibilidade? Porque na eólica, o que acaba acontecendo? Você tem disponibilidade temporal, tem a disponibilidade, falando uma por uma, né? Disponibilidade temporal é a mais simples de toda, é o tempo em que a turbina está trabalhando pelo tempo total durante o tempo que você está medindo. Então, durante um mês, se a turbina passou 25,2 dias produzindo e o restante não produzindo, você tem a disponibilidade temporal dela. O segundo tipo de energia, o segundo tipo de disponibilidade que você tem é a disponibilidade energética, que daí ela não está ligada apenas à questão de você estar gerando ou não energia, e sim de você estar seguindo o que deveria ter sido produzido, vamos dizer assim. Então, na disponibilidade temporal, se a turbina é feita com potência de 1 megawatt, por exemplo, e ela está produzindo 10% disso, ela ainda está produzindo. Então, a disponibilidade temporal dela está sendo contada. Na energética, não. Se ela está tão discrepante assim do que seria para ela estar produzindo, está sendo descontado na disponibilidade energética dela. E existem ainda outras, você tem aí falando de disponibilidade técnica, disponibilidade contratual, em muitos casos, no Brasil, o que acaba acontecendo, que nem eu tinha comentado que fabricantes de turbina acabam tendo os contratos de operação e de manutenção com mais facilidade das turbinas no Brasil, mas eles não querem saber de subestação, por exemplo, e não adianta você produzir energia e não ter para onde jogar, então você precisa que alguém toque essa subestação. E tem quase todo, né, ou todo contrato de operação e de manutenção de turbinas eólicas tem as cláusulas que, se a turbina estiver desligada por conta de uma dessas cláusulas, não é contado na disponibilidade daquele fornecedor de serviço, em alguns casos o fabricante. Então, se a subestação tem um transformador que pifou, a turbina não vai estar gerando energia, não vai estar escoando energia para a rede. Mas não afeta a disponibilidade do ponto de vista contratual com quem fornece aquele serviço. Né? Então, quando... Quem fez a pergunta foi Miguel, né? Foi Miguel. Quando o Miguel fala ali sobre qual disponibilidade, existe essa questão de falar qual disponibilidade a gente está falando. E sim, Miguel, a gente tem a disponibilidade das turbinas alta, mas aí existe situação a situação. É uma comparação que a gente fez uma vez, a gente teve uma diferença entre cerca de 79% de disponibilidade bruta, que a gente calculou, sem nenhuma retirada, nenhuma cláusula, nada, realmente ali preto no branco, calculamos 79%, e no relatório, que era entregue todo mês pelo responsável pela operação e manutenção, ele acusava 98%. Então tinha esse delta de quase 20 pontos percentuais aí, de coisas que estavam corretas, de coisas que estavam incorretas, mas muitas delas vinculadas a um contrato. Tá? Então, aí dentro de disponibilidade depende muito sobre qual lente você olha a situação para você dizer que a turbina tem uma disponibilidade alta ou não. E dentro dos sistemas, eu acredito que quando você fala ali dos outros componentes... você fala dos outros componentes. Aí a gente entra no... sempre uma usina, ela corresponde a três grandes sistemas, né, que na verdade acabam sendo duas famílias. Então você tem a geração na turbina, você tem a transmissão pela linha de transmissão até chegar na subestação, e na subestação você tem normalmente a elevação para ir aí para a rede, para outros lugares, né, ou outras subestações que fazem a distribuição. O que acaba acontecendo é que a linha de transmissão e a subestação, elas são sistemas estáticos, né, então você não tem um transformador dando volta, né, na subestação, igual uma pá de turbina dá enquanto ela está produzindo energia. Então, normalmente, tem-se sim uma disponibilidade tão alta quanto ou até maior dentro do BOP, né, Balance of Plant, né, ou Balance of Power da usina, do que em relação à turbina. Mas, quando você tem um problema de disponibilidade no BOP, na linha de transmissão ou na subestação, independente de quão boa esteja a tua turbina, você matou a turbina. Quando a gente tinha em uma usina três circuitos, se não me engano eram 3 circuitos, e quando dava problema no circuito por estourar uma emenda, você podia ter aí 5, 6 turbinas naquele circuito trabalhando filé,
mas você não ia ter energia gerando ou energia passando para a subestação, é como se aquela turbina tivesse desligada. Então, a disponibilidade costuma ser mais alta, Miguel, mas a tensão na subestação precisa ser muito maior do que nas turbinas, que se mata a subestação por algum motivo, não importa o que está acontecendo com a tua turbina. Muito bom, muito bom.